A gente vê diariamente, né? Eu entendo, eu estava conversando com alguns colegas seus aqui agora há pouco. Eu entendo a necessidade de informação, de notícia, com essa velocidade hoje em dia, né, das redes sociais e a necessidade de atualizar o torcedor. Mas as coisas não andam, né, na velocidade desse novo mundo aí digital. Então, muitas vezes a gente quer dar uma boa notícia, vocês precisam tá cobrindo e tá mostrando para o torcedor a todo momento, passo a passo do que vem acontecendo, mas as negociações não acontecem nessa velocidade, né? E muitas vezes a gente fica sem notícia para dar, e isso gera um monte de notícias, muitas vezes não verdadeiras, né? Que a gente tem acompanhado aí nas redes, alguns jornalistas, sem generalizar jamais. Mas infelizmente a gente não consegue acompanhar essa velocidade de consumo de informação. Existiu, né, uma sondagem no Cavani, nada além disso, isso eu já fui muito claro, muitas vezes, isso eu comentava há pouco, se eu falo que não, nunca falamos com o Cavani e lá na frente aparece alguma coisa, eu fui mentiroso. Se eu assumo que falei, muitos colegas levam para chacota que o Corinthians quer trazer um jogador do tamanho do Cavani. O Mauro César, um jornalista, fala o nome até para não generalizar, coloca diariamente que o Corinthians trata as suas finanças como um negacionista trata a vacina. Pelo amor de Deus, né? Que o Corinthians tem trabalhado como se não houvesse amanhã, que vai cair o cometa aí do filme, não vai cair, não vai acabar o mundo. Então, sabe, isso é difícil para a gente trabalhar no dia a dia, a gente admitindo, como também ele falava que era impossível chegar um William, como era impossível chegar um Renato Augusto, um Paulinho, um Juliano, um Roger Guedes. Então o Corinthians vem trabalhando, o Corinthians está melhorando financeiramente, administrativamente, vem trabalhando de uma forma muito profissional, que era o que era cobrado por todos, né, principalmente por nossa torcida e por vocês da imprensa, e o Corinthians vem fazendo isso. Não com dirigentes estatutários que não sabem nada, como muitas vezes a gente é taxado, mas com uma KPMG, com uma Falcone, que são empresas líderes no mundo, nas suas áreas, e o Corinthians hoje conta com elas. Então isso é até um pouco de desabafo, porque é simples. O Mauro, que eu tenho respeito, pode entrar no site do Corinthians, pegar o nosso orçamento, os nossos balancetes todos que são divulgados mensalmente, não são mais rapidamente divulgados porque dependem de auditoria e da aprovação do CORE e do Conselho Fiscal, então por respeito a eles a gente não divulga imediatamente quando ele é pronto, para que seja visto por esses órgãos. Então ele podia muito simplesmente abrir o site do Corinthians e olhar os números, sabe? Então não colocar que o Corinthians faz as coisas de forma irresponsável. Acho que até dei muito espaço para ele aqui, mas é mais para deixar claro para vocês que a gente tem trabalhado muito e muitas vezes a gente tem que tentar. O Corinthians é gigante, como o Juca colocou, é o maior clube das Américas, é um dos maiores do mundo, muito diferente do que a maioria apostava. A gente conseguiu fazer um ano excelente em termos de administração, de reformulação, que era o que a gente se propôs a fazer, e com isso, inclusive, mais rápido do que eu imaginava, a gente conseguiu montar um time competitivo, um time que tem condições de brigar por tudo esse ano. Em determinado momento, o presidente citou dois jornalistas, se não tiver, um é o Mauro César Pereira, o outro é o Rodrigo Capello, que são muito bem informados, sempre muito bem informados, dizendo que eles haviam colocado no ar um dado que não batia. E após essa entrevista aqui na Jovem Pan, esse é o primeiro programa que o Mauro César Pereira, que foi citado, está participando. O nosso Esporte em Discussão. Então eu perguntei assim que o Mauro chegou. Mauro, eu acho que você tem que falar alguma coisa, seguramente você vai querer falar alguma coisa. Mauro César Pereira. Bem, essa é uma velha estratégia de dirigentes de futebol, né? Você cita um jornalista que não está presente para tentar jogar a torcida contra o jornalista e vender a sua versão ou a sua interpretação de um determinado cenário. O cenário do Corinthians é muito claro, a dívida beira R$1 bilhão. E foi tratado nessa coletiva, pelos dirigentes corintianos, como uma vitória ou algo positivo, o fato de a dívida continuar em R$1 bilhão. Bem, eu gostaria de saber qual o gestor financeiro que acha legal você, depois de um ano, continuar devendo tanto dinheiro, né?
e achar isso positivo. Seria positivo se o Corinthians tivesse conseguido reduzir a sua dívida, aumentando seu poder de investimento, podendo ir ao mercado. Se tivéssemos um fair play financeiro em vigor no Brasil, não existe esse fair play financeiro em vigor, por uma série de razões, porque o projeto do fair play financeiro foi feito pelo César Grafietti, que é um especialista, é um grande especialista no assunto aqui no país, né, embora more hoje na Itália, mas está sempre atento a tudo que acontece. O Corinthians não poderia fazer as contratações, ele teria que se adequar, né? E os problemas financeiros do Corinthians, bem, basta acompanhar aí o noticiário. Então, alguns equívocos, né? Um deles ele sugere que eu e o Rodrigo Capello também, que a gente acesse o site do Corinthians, a página Transparência, né? E beira a ingenuidade, achar que isso não é feito, é óbvio que isso é feito. E ao contrário do que disse o presidente do Corinthians, né? Os balancetes chamados por ele de mensais, não são mensais. No ano passado, até agora, só 6 meses tiveram balancete publicado. O ano tem 12 meses e só 6. De setembro, e o último né, em setembro. Já tem algum tempo. Estamos já entrando aí na segunda quinzena de janeiro de um outro ano. O fato é o seguinte, o Corinthians, e outra coisa que ele falou também, que o Mauro disse que o Corinthians não teria condições de contratar os jogadores que contratou. Nunca falei isso. Falei que o Corinthians não tem dinheiro, não tem condições econômicas para tal. Ele está, de fato, vivendo uma gestão que é um modelo de gestão, na minha opinião, de outras pessoas muito mais qualificadas do que eu para falar sobre o assunto, como o caso do Grafietti. É um modelo de gestão arcaico, superado, porque ele é baseado em quê? Naquilo que é um dos grandes problemas da gestão do futebol no Brasil há muitos anos, há décadas, que é apostar. Em que sentido? Você contrata jogador e fala, se eu ganhar tudo, se eu for campeão, eu vou ter renda, eu vou ter dinheiro de televisão, eu vou ter premiação, e aí eu fecho a conta. Mas só um ganha, né, o campeonato. Ganhar tudo, então, é mais difícil ainda. É muito complicado. Ou seja, é um modelo que se o Corinthians faz investimentos para esse ano, e continua fazendo, que para essa conta fechar, provavelmente terá que ganhar, sei lá, uma Libertadores na Copa do Brasil, algo parecido. E talvez a conta feche apertada. Então trabalha sempre no limite, sempre muito justo. E tudo isso bate de frente com as próprias declarações do presidente quando assumiu, prometendo uma política de austeridade. Lembrando sempre que esse cenário do Corinthians atual, muito complicado financeiramente, ao contrário do que acontece no São Paulo, que tem hoje na presidência tem um presidente, tem um grupo de pessoas que começa a agir de forma parecida com seus antecessores no mercado, contratando loucamente até para dar uma satisfação à torcida, é um outro grupo, né? Era o Leco, tinha lá o Raí, tinha lá o Pássaro, agora é o pessoal do Casares, que ganhou a eleição. O Corinthians é o mesmo grupo. O atual presidente era o homem do futebol na gestão do seu antecessor. Então, nas contratações feitas, tantas que o Corinthians fez nos últimos anos, que não deram certo, que oneraram o clube, que geraram vários empréstimos de jogadores que não conseguiram decolar com a camisa do Corinthians, ele também estava presente, ele também participou. Então, na realidade, é uma tentativa de ganhar pontos com a torcida, citando curiosamente jornalistas que questionam frequentemente, não só do Corinthians, a gestão digamos assim, às vezes até um pouco translocada dos clubes brasileiros. O Capello faz isso com frequência, com uma competência muito boa que a minha, ele é um jornalista hoje especializadíssimo no assunto, e eu, modestamente, tento entender o que está se passando, acesso, evidentemente, os sites para verificar esses boletins, esses balancetes, e aquilo que eu não consigo compreender, eu pergunto a quem é especialista no ramo, como deve fazer qualquer jornalista, né? Se amanhã o Mauro Betti tiver que fazer uma matéria sobre um assunto médico, ele não é médico, ele vai procurar um médico bom no assunto e vai lá, doutor, como é que eu traduzo isso aqui para o meu leitor, para o meu ouvinte, para o meu telespectador, e vai fazer uma ótima matéria, porque é assim que a gente trabalha, assim é a nossa profissão. Então, quando as pessoas falam, o jornalista não entende nada, não, ele não tem... Especialista de coisa alguma, a gente procura quem é. Você procura quem é. A nossa função é apurar a informação, ouvir o especialista e trazer para o público aquilo que eles dizem. E o que o César Grafietti fala sobre as finanças do Corinthians não é bom, porque o cenário não é bom. Mas, ao mesmo tempo, eu agradeço ao presidente do Corinthians, porque para um jornalista e para um veículo, eu incluo evidentemente a Jovem Pan, onde tenho feito esses comentários, né, além de outros lugares para os quais trabalho, não há maior sinal de respeito e relevância do que você citar alguém que sequer está presente e cujo nome não estava na pauta. Então, acho que ele deu a mim e ao Capello o Capello entrou ontem uma grande importância, né? Porque ele se preocupou em citar os dois que não estavam lá, sendo que o assunto não estava na pauta. Ninguém perguntou. O presidente, alguns jornalistas disseram isso, o senhor... ninguém deu essa levantada de bola, embora existam colegas que são até capazes de fazer isso, né, coleguinhas. Mas isso não aconteceu. O assunto foi levantado por ele mesmo, né? Então, eu mesmo já fui alvo de uma situação dessa uma vez, muito constrangedora. Mas depois a pessoa se desculpou comigo. Mas, enfim, eu vejo dessa maneira, Vanderlei. Eu acho que assim, uma tentativa funciona parcialmente, porque, lamentavelmente, muitos torcedores embarcam nessa onda e acham que o jornalista que chama atenção para os problemas administrativos é contra o clube. É o contrário.
É o contrário. Alguns falam assim, não, esse cara é Flamengo. Então, gente, se eu for pensar como rubro-negro, eu falo, não, legal o Corinthians, gasta bastante então, né? Vou falar isso. Eu falo o inverso. Porque eu não estou aqui como torcedor do Flamengo, eu estou aqui fazendo meu papel de jornalista. E o que eu falo do Corinthians é igualzinho que eu sempre falei do Flamengo, especialmente quando lá estava a ex-presidente Patrícia Amorim, no pior momento da história do clube. Aliás, tem lá um dirigente hoje que é alvo de uma grande polêmica, que era um defensor árduo dessa ex-dirigente há algum tempo. Então, basicamente, eu vejo dessa forma. É uma forma antiga também de você tentar ganhar pontos com a torcida, citando alguém e tentando colocar a torcida contra o torcedor. Os cruzeirenses também ficaram com muita raiva do Capello, de mim, da Gabriela Moreira e de outros colegas que tocavam na ferida lá atrás. Bem, não preciso falar da situação do Cruzeiro hoje, embora haja uma diferença clara do que acontece no Corinthians para o que acontece no Cruzeiro. O caso do Cruzeiro é muito mais grave e o Corinthians tem um potencial, claro, de reação, de arrecadação, de virar esse jogo que o Cruzeiro não tem. É um clube com um potencial maior do que o Cruzeiro.